Um raio de luz monocromático se propaga do meio A para o meio B, de tal forma que o ângulo de refração beta vale a metade do ângulo de incidência alfa. Se o índice de refração do meio A vale 1 e o seno de beta vale meio, o índice de refração do meio B vale. Segundo os dados, temos então o NA igual a 1, o NB a gente precisa achar, e o seno de beta igual a meio. Seno de beta igual a meio só pode ser 30 graus. Então, o ângulo alfa, que é o dobro do ângulo beta, será 60 graus. NA vezes o seno de alfa, que é igual a NB, vezes seno de beta. Vamos ter então NA igual a 1 e o seno de beta igual a meio. Então, seno de alfa vai ser NB vezes meio, ou NB dividido por 2. 160 graus, que é o valor do alfa, então 160 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que é o seno do alfa, é igual a NB sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 igual a NB sobre 2. O 2 corta, vai ser NB igual a raiz de 3. Alternativa C. Um raio de luz é parcialmente refletido e parcialmente refratado na superfície de um lago. Sabendo que o raio de luz incidente faz um ângulo de 55 graus em relação à superfície da água, quais são os ângulos de reflexão e de refração, respectivamente? Dado o índice de refração da água, N da água igual a 1,33. Então temos que o ângulo de incidência é 55 graus em relação à superfície da água. Em relação ao normal seria o complemento dos 90 graus, seria 90 menos 55, 35. Então o valor de reflexão também será 35 graus em relação ao normal. O N1 é igual a 1 e o N2 é 1,33, que é aproximadamente 4 terços. Então você tem N1 vezes seno de θ1, que é igual a N2 vezes seno de θ2. N1 é igual a 1, então seno de θ1 vai ser o N2, que é 4 terços, vezes seno de θ2. Seno de θ2, então, vai ser o seno de 35 vezes 3 quartos. Seno de θ2, como é menor que o seno de 35 graus, ou seja, θ2 é menor que 35 graus. Então, como o ângulo de reflexão em relação ao normal é 35 graus, então temos a alternativa D e E. Mas como o θ2 é menor que 35 graus, então não pode ter alternativa E. Então sobra só D, 35 e 25,5. Um feixe luminoso se propagando no ar incide uma superfície de vidro. Calcule o ângulo que o feixe refratado faz com a normal à superfície, sabendo que o ângulo de incidência θi é de 60 graus e que os índices de refração do ar do vidro, NA e N de vidro, são respectivamente 1 e raiz de 3. Bom, o θi é igual a 60 graus. O N do ar é 1, o N do vidro é raiz de 3, então temos o NI de incidência, que é igual a 1, vezes seno de θi, igual a NF vezes seno de θf. Então, seno de θ1 é igual a NF vezes seno de θf. Seno de θi, que é o seno do ângulo incidente, vai ser 160 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é igual a NF, que é a raiz de 3, raiz de 3 vezes seno de θf. Então, cortando raiz de 3 com raiz de 3, temos seno de θf igual a meio. Então, θf igual a 30 graus, alternativa A. Resolver a questão com base nas informações a seguir. O efeito causado pela incidência da luz solar sobre um vidro, dando origem a um feixe colorido, é conhecido como dispersão da luz branca. Esse fenômeno é resultado da refração da luz atravessar meios diferentes, no caso do ar para o vidro. Na superfície de separação entre os dois meios, a luz sofre um desvio em relação à direção original da propagação, desde que incida no vidro em uma
direção diferente da direção normal à superfície. A tabela a seguir informa os índices de refração de um tipo de vidro para algumas das diferentes cores que compõem a luz branca. Aí tem vermelho, amarelo, verde, azul, etc. A partir das informações da tabela apresentadas em relação ao raio de luz branca provenientes do ar que incide no vidro, é correto afirmar que as cores são percebidas. Bom, aí tem as alternativas. Bom, sendo θ incidente é sempre uma constante. Aí o NF sempre é maior. Então, para compensar, o NF sendo maior, o seno de θ tem que ser menor. Então, sendo θ sendo menor, o ângulo de refração também é menor. Então, quanto maior o índice de refração, menor o ângulo de reflexão. Alternativa E, a luz azul sofre um desvio maior do que a luz vermelha. Na figura adiante, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A de índice de refração 2. Dado o seno de 37 graus igual a 0,60 e seno de 53 igual a 0,80, devemos concluir que o índice de refração no meio B é de... Aqui, como você pode reparar, ele colocou o ângulo em relação à superfície, que é 53 graus. Então, o ângulo incidente em relação ao normal seria o complemento dos 90 graus. Então, seria 90 menos 53, 37 graus. O NA é igual a 2. Aí está os lados do seno. Então, o NA vezes o seno de θi, que é igual ao NB vezes seno de θf. Então, vai ter NA, que é igual a 2, vezes o seno de 37 graus, que é o seno incidente, vai ser NB que você precisa calcular, vezes o seno de 53 graus. Então, temos 2 vezes o seno de 37, que é 0,6, igual a NB 0,8. Então, temos NB, vai ser 2 vezes 0,6, e 0,8 que está multiplicando passa dividindo. 2 vezes 0,6 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 2 vezes 6 dividido por 8. Aí o 2 com o 8 corta, vai ser 1 sobre 4. 6 dividido por 4 igual a 3 sobre 2. Índice de refração, então, do NB igual a 1,5. Alternativa D. A figura mostra a trajetória de um raio de luz que se dirige do ar para uma substância X. Aí você tem o ângulo. Então está no ar para a substância X. Aí está os valores dos ângulos em relação ao normal e à superfície. Aí estão os valores do θ e os valores do seno. Usando a lei de Snell e a tabela dada, é possível concluir que o índice de refração da substância X em relação ao ar é igual a... Segundo os dados deles, temos que o NA do ar é igual a 1. O ângulo de incidência é 48 graus, já que a gente tem que considerar em relação ao normal. Então, θ é igual a 48, e sendo de θ1, segundo a tabela que ele deu, é igual a 0,74. E o θ2, em relação ao normal, é 30 graus. Então, sendo de θ2 igual a meio. Então, N1 vezes seno de θ1 igual a N2 vezes seno de θ2. Vai ser, então, N1 é igual a 1. Então, vai ter o seno de θ1 que vai ser 0,74. 0,74 igual a N2 vezes 0,5. N2, então, vai ser 0,74 dividido por meio, já que meio estava multiplicando, vai ser a mesma coisa que 1,48 dividido por 1. Alternativa E. Essa sétima aí eu vou deixar para vocês lerem e pensarem, porque eu tentei resolver e não consegui. Não cheguei a conclusão nenhuma. Leiam e vejam o que vocês acham. Uma onda eletromagnética visível possui no vácuo velocidade igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo e no vidro a raiz de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Essa onda propagando-se no ar incide sobre uma superfície plana de vidro, de forma que o seu raio
de onda fala de 30 graus com superfície de separação entre os meios. O ângulo de refração da onda no vidro vale. Aí tem os dados e as alternativas. Então temos velocidade no vácuo ou no ar c 3 vezes 10 oitavos, o índice de incidência 60 graus em relação ao ar, em relação ao normal, e o θf do vidro. Velocidade no vidro, raiz de 3 vezes 10 oitavos metros por segundo. Aí você quer calcular o θ do vidro. Se aí tem os dados, o valor do seno é de 30 cosseno de 60. Então temos N1 sobre N2 vai ser a velocidade do vácuo, C dividido pela velocidade no vidro. Então temos 3 vezes 10 oitavos dividido por raiz de 3 vezes 10 oitavos. 10 oitavos a quarta vai ser 3 raiz de 3. 3 dividido por raiz de 3. Aí 3 raiz de 3, aí a gente multiplica e divide por raiz de 3. Então vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. 3 com 3 quarto, então vai ser raiz de 3. N do vidro é raiz de 3. N do ar igual a 1. N do ar vezes 60 graus é igual a N do vidro vezes o seno do ângulo no vidro. O N do vidro... Não, o N do vidro é raiz de 3 vezes o seno de θr que você precisa calcular. É igual ao 160 graus, que é igual a 0,87. 160 graus, então temos que é igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual a raiz de 3 vezes seno θe. Raiz de 3 com raiz de 3 corta, que vai ser seno de θr igual a meio. Para seno igual a meio, temos θr igual a 30 graus, alternativa D. Um feixe de luz incide no espelho plano fazendo o ângulo θ1 de 60 graus. Com a normal, a espelha propagando-se pelo ar meio 1. O peixe refletido propaga-se no meio 1, incide na interface entre o meio 1 e o meio 2, onde sofre a refração. O feixe refratado sai com ângulo θ2 com relação ao normal à interface, conforme mostra a figura a seguir. As duas normais são perpendiculares entre si. Sabendo que o índice de refração do ar vale N1 igual a 1, e seno de 30 é igual a meio, que seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, e que seno de θ2 é igual a 1 quinto, e o cosseno de θ2 igual a 2 raiz de 6 sobre 5. Além disso, a velocidade da luz no meio de 1 é de 3. Levando em consideração os dados apresentados, determina o valor da velocidade da luz no meio 2. Então temos que ele atinge um raio incidente de ângulo de 60 graus em relação ao normal. Aí ele é refletido em 60 graus. E aí ele passa desse meio do ar para o meio 2, com um ângulo menor. Então quer dizer que o índice de refração, já que o ângulo é menor, o índice de refração dele é maior. N do 1 é igual a 1. Velocidade do 1 é igual a C, 3 vezes 10 oitavos. θi não, θ1. Bom, ele é refletido com raio de 60 graus, mas ao chegar à superfície, ele chega com um ângulo de incidência de 30 graus. E aí ele vai no meio 2, com um índice de refração maior, então o ângulo diminui. Então 30 graus, sendo de 30 igual a meio. Sendo de θ2 igual a 1 quinto, ou 0,2. O cosseno desse ângulo θ2 é 2 raiz de 6 sobre 5. Então temos que N1 vezes seno de 30, que N1 é igual a 1. N2 vezes seno θ2, então temos que o N2 vezes o seno θ2, que é 1 quinto, é igual a meio. Então o N2 vai ser 1 meio dividido por 1 quinto. Vai ser meio dividido por 1 quinto. Meio vezes o inverso de 1 quinto é vezes 5. Então é 5 sobre 2. O índice de refração igual a 2,5. N1 sobre 2 vai ser a velocidade do vidro dividido por C. Vai ser 1 dividido por 2,5, que vai ser a velocidade do vidro dividido por 3 vezes 10 oitavos. Então esse
passa o 2,5 multiplicando VV, 2,5 vezes VV igual a 3 vezes 10 oitava. E aí você passa o 2,5, então multiplicando, dividindo. VV igual a 3 dividido por 2,5. Então vai ser 1,2 vezes 10 oitava metros por segundo. Uma lente de Fresnel é composta por um conjunto de anéis. E aí ele vai contar toda uma história, uma lenga-lenga, vamos para o que interessa. Aí temos uma fonte luminosa que atinge o acrílico, e aí ele atinge com valor qualquer, e aí ele é retratado dentro do acrílico. Como o acrílico tem um índice maior que do ar, então o ângulo vai ser menor em relação ao normal. Aí ele de novo é retratado depois que sai de lá do acrílico para o ar. Então temos o ângulo θ1 e o θ2. Sabendo que o seno de θ1 é igual a meio e o seno de θ2 é 0,75, o valor de refração do acrílico é de... Então temos N1 vezes seno de θ1 igual a N2 vezes seno de θ2. N1 vezes o seno de θ1 que ele já deu, que é igual a meio, que é igual a N2 do ar, que é igual a 1, vezes o 3 quartos, que é 0,75, o valor que ele deu. Então N1 vai ser igual a 3 quartos, passa o meio que estava multiplicando, dividindo. 3 quartos dividido por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então 3 quartos vezes 2, 2 com 4 quartos vai ser 3 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Então é 3 sobre 2. Índice de refração igual a 1,5, alternativa A. Um peixe luminoso incide sobre uma superfície plana, fazendo um ângulo de 60 graus com a normal superfície. Sabendo que esse peixe é refratado com um ângulo de 30 graus com a normal, podemos dizer que a razão entre a velocidade da luz incidente e a velocidade da luz refratada é de... Então temos aí o ângulo de incidência do ar igual a 60 graus a substância X, com o ângulo de refração igual a 30. Então N1 vezes seno θ1 igual a N2 vezes seno de θ2 vai ser então o N1 é igual a 1, então seno de θ1 que é igual a 60 graus, então temos 160 graus igual a raiz de 3 sobre 2, que é igual a N2 vezes seno de 30. Raiz de 3 sobre 2 vai ser N2 vezes o seno de 30, que é meio. Então, raiz de 3 sobre 2 igual a N2 vezes meio. 2 com 2 corta, vai ser raiz de 3 igual a N2. Então, temos N1 sobre N2 vai ser a velocidade do vidro sobre a velocidade da luz, C. Vai ser 1 dividido por raiz de 3, igual a velocidade do vidro dividido por 3 vezes 10 oitavos. Velocidade do vidro multiplicado por raiz de 3 é igual a 3 vezes 10 oitavos. Velocidade do vidro então vai ser igual a 3 vezes 10 oitavos dividido pela raiz de 3 que estava multiplicando. Aí você tem que a velocidade do... Então 3 raiz de 3, 3 dividido por raiz de 3 vai ser 1 dividido pela raiz de 3 de C. Ou seja, a velocidade em C, que é do ar, a velocidade incidente dividida pela velocidade de refração vai ser igual a raiz de 3, alternativa C.